Irmãos e amigos queridos, conforme anunciado, hoje nós retornamos às atividades desde antes da pandemia. Às 8 horas da manhã, culto de oração, às 15 para as 9, pregação, às 10h15, escola dominical e às 18 horas, culto solene. Pela manhã, irmãos, pela graça, nós estaremos pregando as parábolas. Na escola dominical, no salão de culto, estarão estudando comigo o livro de Hebreus. Isso, se Deus quiser, a partir do próximo mês de novembro, porque nos dias 9 e 10, nós teremos Semana de Fé Reformada com o reverendo Charley, no sábado e domingo. Hoje é o último dia para inscrição, não é, Mirka? Então, Mirka, dê com a mão. Procurem a Mirka, irmãos, aqueles que não fizeram suas inscrições ainda. E agora à noite, conforme prometido, nós estaremos expondo a segunda epístola de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, os versos de 1 até 11. 2 de Pedro, capítulo 1, os versos de 1 até 11. Peço que os irmãos deixem a escritura aí aberta e nós oraremos mais uma vez. Amado Deus, nós te bendizemos porque o teu povo é incompetente e o pregador é mais incompetente ainda. Nós somos incapazes de entender o texto santo e muito menos de aplicá-lo. Mas nós queremos viver o milagre de entender esse texto, de calar profundamente ao coração e nós sairmos daqui com a missão de colocá-lo em prática. Queremos, ó Deus, a Tua bênção sobre os lares aqui representados. Queremos, ó Deus, em nome do Cristo, que o Senhor se faça abençoador no meio do Teu povo. Graças porque pudemos retornar aos trabalhos. E, ó Deus, não deixe que essa palavra retorne vazia, mas que ela encontre morada, produza quebrantamento, salvação, cura, libertação, reconciliação. Nós rogamos assim em nome de Jesus. Amém. Com o texto aberto ainda, aí, irmãos, o conhecimento de Cristo torna cristãos diferentes. Quando nós conhecemos a Cristo, nós vamos ficando diferentes. Casais casados há 10 anos se parecem um pouco. Casais casados há 20 anos se parecem mais. Com 50 anos, parece que são irmãos, né? Então, quanto mais tempo nós vamos passando na presença de Cristo, mais tempo parecemos-nos com o Salvador. Irmãos, e quando nós vamos ao dicionário para saber o que é desigual, nós temos dessemelhante, dispar. Então, quando se assevera que o cristão é diferente, eu estou afirmando que o indivíduo é desigual, ele é dessemelhante, ele é dispar, ele não é igual como todos. Então, o cristão é dispar, ele é diferente. E houve um tempo que usos e costumes distinguiam os cristãos. As mulheres cristãs usavam as saias longas, os coques, lembram? A Elaine lembra disso com saudade, vocês precisam ver. Os cortes de cabelo e outras coisas mais distinguiam os cristãos. Queridos, é verdade que uma coisa mais influenciadora é o grupo, a psicologia de grupo, Skinner, né? Quando todas as pessoas fazem uma coisa, quando todas as pessoas vão para um lugar, quando todas as pessoas têm alguma coisa, você se sente obrigado a ter e ser como é o grupo no qual você está inserido. Bom, quantas vezes você já passou por ser pressionado para ter e ser porque a massa tinha? Quantas vezes? Mas existem coisas essenciais e outras que nem tanto. Por exemplo, usos e costumes não salvam ninguém. Contudo, como uma pessoa está se vestindo, penteando o cabelo,
ela pode ser demonstradora de que algo não está muito bem. Ela pode estar revelando um descontentamento interior, que algo não anda muito bento no coração, pela forma como se veste, pela forma como penteia o cabelo. Quando se radicaliza, muito se radicalizou em roupas, calçados, adereços, pode haver uma revolta ali, uma insatisfação. Comportamentos extremados preocupam. E eu tenho procurado dizer à igreja que extremos não prestam. Extremos não prestam. Do outro lado, irmãos, a igreja que converte é uma igreja autóctone. Ela faz diferença aonde ela está. Ela é díspare. Ela é assim, o pessoal do restaurante está saindo ali e eles estão ouvindo um coro cantando aqui. E as pessoas então param ali e ficam observando o coro cantando coisas diferentes daquelas que eles passaram a tarde inteira lá no restaurante. Existe algo mágico, existe algo sublime na música santa que ele está ouvindo. Queridos, ecumenismo. Nós achamos que o ecumenismo é uma forma de atrairmos as pessoas. É uma das maiores ciladas do inimigo para as nossas almas. Não ao ecumenismo, não. O que se atraem são os opostos, podem ter certeza. Aquela pessoa que faz chacota com você, no dia que apertar, ele vai dizer o seguinte: como é o seu Deus? Você ora por mim? Aquele discurso que, Deus é amor, no final ele não vai castigar ninguém, no final vai dar tudo certo, porque ele não punirá ninguém. Falsos profetas, irmãos, estão espalhados por aí e negam o juízo. E as pessoas estão vivendo um evangelho inócuo. Porque se não vai haver juízo, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver sem dar conta para ninguém. Esses ensinos falsos, heréticos, só podem ser refutados por apreço e meditação nas Escrituras. O apóstolo Paulo, então, ele diz em Efésios 4,14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Para que isso aconteça, nós temos que estar radicalizados na palavra. Irmãos, espero não cansar de ensinar isso a vocês. Eu comecei no sistema bancário num banco de carreira fechada. E banco de carreira fechada, para ser presidente, um dia você tem que ter sido escriturário. Então eu comecei como escriturário do banco e logo depois fui promovido à caixa e me jogaram dentro de uma tesouraria por uma semana sem sair de lá e nunca me ensinaram o que é uma nota falsa. Você acredita? Que banco relapso? Nunca me ensinaram o que era uma nota falsa. Eu passei uma semana inteira manuseando dinheiro verdadeiro. Dinheiro verdadeiro. Dinheiro chegava, você pegava, tirava a gominha, rasgava aquele papel e, a hora que você colocava, ia passando na máquina, ela cuspia. Quando você passava a mão numa nota falsa, sem ver, você sabia. Nós não temos que estudar o que é falso. Se nós estudarmos o que é verdadeiro, tudo aquilo que chegar fora daqui, eu vou refutar, porque é falso. Verdadeiro é o que está aqui. Dito isso, irmãos, os cristãos são diferentes. Os cristãos são diferentes. E pelo Santo Espírito eu espero que Deus nos fale o quanto os cristãos são diferentes hoje, de uma forma bem rápida. Os cristãos são diferentes na sua saudação. Versos 1 e 2. Vamos ler juntos, por favor? Leiamos. Simão Pedro, servo Irmãos, os detalhes do texto original, Pedro, o autor, ele faz questão de citar no hebraico Simeão
e no grego Petros, porque essa epístola chegaria em terreno de judeus e de gentios. Então, Simeão é judeu, Petros é gentio, é grego. Então, ele está bem aonde passasse. Dentre esses dois grupos que englobavam todos, no grande grupo há algo que aparta completamente quem são os judeus e os gentios em 2 Pedro. É porque essa carta é endereçada aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Reverendo Dercy disse assim: irmãos, eu lamento muito, mas essa mesa é uma mesa discriminatória. É para quem professou a Cristo. E Simão Pedro está dizendo: olha, essa carta agora é para aqueles que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, Bíblia não é para todo mundo. Não adianta um ímpio pegar uma Bíblia porque ele não entende absolutamente nada. E se você é um crente e quer estudar as Escrituras, a primeira coisa é se aproximar do texto santo com a humildade de dizer: Santo Espírito, me faz ver o que está aqui. E aí sim. A saudação é algo solene de Pedro. E aos que possuem com o dom de Deus a fé salvadora, preciosa de Cristo, a esses é que a carta é destinada. A Bíblia como palavra salvadora só o será para quem puder crer. Irmãos, nesse ponto, saibam que a nossa fé é apostólica. Como os apóstolos criam, nós cremos 2000 anos depois. Então nós somos uma igreja apostólica. O sangue de Cristo continua fazendo irmãos aqui. E vejamos o final do verso de número 1, que essa fé é obtida na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Por causa ou preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é por isso que você sabe qual é a maior doutrina bíblica? Você sabe qual é? Você sabe por que Lutero, então, conclamou a reforma? Eu vou dar uma dica, hein? Eu sou bom de dica. É assim: o justo viverá pela fé. Viram como é que eu sou bom de dar dica? Então, a doutrina número 1 é a justificação. O justo viverá pela fé. Irmãos, no verso de número 2, Pedro está desejando aos irmãos a graça e a paz sejam multiplicadas. No verso de número 2, no pleno conhecimento de Deus. O pleno conhecimento de Deus vem pela palavra de Deus. Luiz Berkoff diz: a praedicatio verbi. Então, a pregação da palavra, o conhecimento de Deus vem por você sendo exposto à pregação, exposto à pregação, exposto à pregação. E ninguém que for exposto a essa palavra jamais ficará o mesmo. Ou a palavra vai abençoá-lo, ou a palavra vai amaldiçoá-lo. Ou você vai ouvir e colocar em prática, ou você vai ser réu daquilo que Deus lhe falou e você entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Uma das propriedades físicas, irmãos, é quando nós colocamos dois corpos no mesmo ambiente, eles trocam temperatura, não é verdade? E eles vão trocando temperatura até se equilibrarem na mesma temperatura. É uma das propriedades físicas que os corpos, então, trocam calor. Pedro sabe o poder do conhecimento de Cristo que transforma o homem mau num homem piedoso. Você vai encostando alguém na pessoa de Cristo e você vai sendo moldado pelo Senhor. O Espírito do Senhor te constrange, a santa palavra te traz a realidade e você vai sendo chamado e chamado e chamado, vez após outra. O apóstolo Pedro, então, começa a sua segunda epístola desejando graça e paz vos sejam multiplicadas aos crentes que Deus alcançou. Vamos aprender a orar pela igreja do mundo, irmãos, desejando que isso aconteça, que a graça e a paz vos sejam multiplicados? Mas muito bem, eu disse que o cristão é diferente, e ele é diferente na saudação.
não faço a menor ideia de como é que ficaram os jogos do final de semana. Não faço ideia. Mas amanhã, quando você chegar no trabalho, algumas pessoas chegam já brincando com relação ao time seu que perdeu. Os nomes que ele diz. Quando não crentes se encontram, são aquelas batidas de mão, né? Pá! Né? E aí solta-se aquelas palavras, né? Tal. Eu gostaria de te perguntar assim, só nós dois, como são as suas saudações ao encontrar com as pessoas? Se por acaso alguém te vir cumprimentando alguém na rua, ele vai dizer, olha, ali é um crente. Filhos, está sendo perdido a bênção dos pais. Quando eu chego lá na casa do seu Jaime e da dona Elza, todo mundo, benção avô, benção avó, benção pai. Irmãos, é a coisa mais gostosa do mundo, é poder chegar para os nossos avós, para os pais dos pais dos pais, e dizer, vô, a sua bênção. Mãe, a sua bênção. Então, irmãos, como nós estamos nos saudando, Pedro tinha a preocupação de saudar a igreja, que a graça e a paz de Cristo vos sejam multiplicadas. Em segundo lugar, irmãos, cristãos são diferentes. Eles têm uma orientação de conduta diferente. Versos de 3 a 9, por favor. Vamos ler juntos de 3 a 9. Leiamos. Visto com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos, pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Até aí. Irmãos, cristãos são diferentes na sua conduta. Sabe aquele negócio do chip que colocam nas pessoas e que o diabo vai controlar o mundo e tal, que você não pode deixar botar o chip em você, sabe aquele negócio? É uma tremenda bobagem. Esqueça isso, viu? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Esqueça. Norma credente et agenda. O lema da reforma é: aquilo que eu creio, eu faço. A marca na testa é como eu penso. A marca na mão é como eu faço. Então, agora, Pedro falou assim, olha, como é que é a saudação? O que você deseja para os seus irmãos em Cristo? E agora Pedro está dizendo assim, como é que você age com os seus irmãos em Cristo? Irmãos, Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar. Mas como Ele faz isso? O verso 3 diz que pelo divino poder que vem do conhecimento, promovendo a piedade para quê? Reverendo Dercy repetiu aqui várias vezes. Por favor, dê uma olhada no verso de 3. Para quê, irmãos? Para a sua glória. Então, irmãos, pelo verso de número 4,
duas coisas diametralmente opostas vão acontecendo. Primeiro, você vai acreditando nas Escrituras e se apropriando das promessas. Vou repetir o que falei hoje cedo. É bom que tem um monte de gente nova, vocês já vão vendo o quanto o pastor é enjoado, chato. Sabe aquela caixinha de promessa que você tem em casa? Joga fora, aquilo não presta, não é honesto. Porque quem quer promessa tem que cumprir o dever. Ou nós vamos dar para os nossos filhos tudo o que eles querem, sem que eles assumam responsabilidade. Então, irmãos, caixinha de promessa é um desserviço, caixinha de promessa é desonesto. Deuteronômio 28, você tem bênção e você tem maldição. Bênção se você for obediente e maldição se você for desobediente. E aqui, então, irmãos, quando nós vamos nos apropriando das Escrituras, nós vamos nos apropriando dos deveres que nos dão oportunidade de usufruir das promessas. Essa é a primeira grande virtude, quando você estuda as Escrituras. A segunda, se livrando das paixões, deixando os pecados para trás, porque quando você lê as Escrituras, elas entram aqui e na hora que você vai fazer, o Espírito traz aquele verso e te diz assim, mas Mirka, você vai fazer isso? Você acabou de ler que não era para fazer? Irmãos, são coisas imensas, gigantescas, que se concatenam, as Escrituras sendo colocadas em prática. Vamos no verso 5 em diante, associar fé com virtude, que é bondade, e virtude e bondade com o conhecimento de Deus, sua justificação em Cristo, sua palavra, sua promessa. Você já ouviu que pelo fruto você conhece a árvore? Na leitura bíblica hoje, nós lemos, olha, se não produziu fruto, corta e queima, né? Então, irmãos, o mesmo se diz que a conduta produz os frutos que autenticam uma verdadeira fé. Os versos 6 e 7, a verdadeira fé traz no bojo domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Meu irmão, você como alguém diferente, o quanto há disso em você? Vou repetir, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Irmãos, estou ficando velho. Diz a Elaine que eu estou ficando bonzinho. Então, quando o tempo vai passando, é gostoso quando a mulher diz assim, olha, você deu muito trabalho para Deus, viu? Mas Ele está operando na sua vida, você está sendo mudado. Por quê, irmãos? Domínio próprio. Sabe naquela hora que o sangue passou daqui? Aí você respira, conta até 250, viu, Gilberto? Aí dá certo. Então, irmãos, assim, uma conversa gostosa de domingo à noite. O que você tem mudado pelo tempo de crente exposto à palavra que tem sido? O que você tem mudado? O que as pessoas mais próximas de você dizem sobre o seu caráter? O que mudou? Irmãos, eu sou um fã do Bispo Riley. E o Bispo Riley diz assim, você acredita ser convertido? Então não espere impossibilidades desse mundo. Não suponha que virá o dia em que você não encontrará fraqueza no seu coração, não terá incoerência em suas orações, não haverá distrações durante a leitura bíblica, nem desejos indiferentes na adoração pública a Deus, nenhuma carne para atormentar, nem diabo para tentar, nem cilada para nos fazer cair. Não espere nada disso. Conversão não é perfeição. Conversão não é céu. O velho homem dentro de você ainda está vivo. O mundo ao seu redor ainda está cheio de perigos. O diabo não morreu. Lembre-se que um pecador convertido continua sendo um pobre, fraco pecador, necessitado de Cristo a cada dia. Lembre-se disso e você não ficará desapontado com você mesmo. Irmãos, eu não estou chamando ninguém
desse púlpito a ser perfeito. Primeiro, porque o único homem perfeito que Deus aceitou o sacrifício dele, conforme ouvimos aqui, foi Jesus Cristo. O que eu estou chamando é cada um, sede santos, porque santo é o vosso Deus. Se esmere com tudo, mas saiba que enquanto você estiver por aqui, vai ser cai, levanta, levanta e cai. E aqueles que são do Senhor Jesus vão perseverar até o fim em cair e levantar, para a glória dele. Em terceiro e último lugar, irmãos, cristãos são diferentes na perseverança da sua vocação. Cristãos são diferentes na saudação, cristãos são diferentes na conduta e cristãos são diferentes na perseverança da vocação. Versos 10 e 11, por favor, leiamos juntos a uma só voz. Leiamos. Por isso, irmãos, até aí. Irmãos, perseverança na vocação. Por causa do conhecimento que molda a conduta, no verso de número 10, por causa desse conhecimento, Paulo começa o verso assim: por isso, olha, por causa do conhecimento que molda a conduta, por causa do conhecimento bíblico, aí ele diz assim: por isso, os cristãos devem, com cada vez mais seriedade, confirmar aqueles que são do verso de número 1. Os verdadeiramente cristãos. Ou seja, aqueles que obtiveram fé e, sendo isso verdade, que a conduta autentique cada vez mais o que eles fazem. Percebe que 2 de Pedro é afim com Tiago com relação às obras? Porque o irmão do Senhor Jesus, ele é assim, sutil, né? Ele diz assim: me mostre as suas obras que eu vou mostrar que tipo de fé você tem. E isso é um desafio para os cristãos do século 21, a era da pós-modernidade. Me mostre o que você faz, que eu vou mostrar que tipo de cristão você é. E aqui, irmãos, eu tenho muito medo dos presbiterianos predestinados, né? Quando dizem assim: ah, mas eu sou um predestinado, eu não preciso fazer nada não, que eu estou salvo. Irmãos, João Calvino diz o seguinte: a graça salva sozinha, mas a graça que salva sozinha nunca está sozinha, ela sempre produz frutos. Você está mais firme ou mais perto de tropeçar, ou já tropeçou nos últimos tempos? A vocação do crente de ser santo como santo é o Senhor, pecado não pode ser contumácia, irmãos, contumácia. Olha, eu vou explicar o que é contumácia. Você deu um cheque sem fundo, ele voltou 1, 2 vezes, motivo 11, motivo 12. E aí, os outros, motivo 13, conta encerrada. Mas se você deu 8 cheques sem fundo, então é uma contumácia, é um costume que você tem de dar cheque sem fundo, e a sua conta é encerrada do mesmo jeito. Então, é o seguinte: crente, não peque. Você não tem direito de pecar, mas você vai pecar. Agora, se você pecar como um acidente de percurso, como diria meu avô, meno male, né? Você errou sem querer, escorregou. Agora, aquele que peca pensado, que peca dolosamente, não espere que vai ter de Deus o passar de mão na cabeça, porque não vai ser assim. Deus não fez assim nem com Davi, o homem que era segundo o coração dele. Ouça, a vocação do crente é ser santo, como santo é o Senhor. Não peque deliberadamente. E agora, irmãos, Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual não se engane. Eu sou crente, santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Por favor, você pode ler de novo comigo o verso de número 11? Vamos ler juntos? Pois desta maneira
é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão percebendo que Pedro colocou uma condicional aqui? Se você exercitar o conhecimento de Deus e a sua eleição, você vai entrar no reino. Se não, abra seu olho. Uai, pastor, mas salvo uma vez, né? Sim, parabéns, você conhece doutrina, né? Então você conheça a outra doutrina que diz o seguinte: crente produz frutos dignos de arrependimento. Se você não produz frutos, abra seu olho. Pelo conhecimento de Deus, sua vida não tem sido transformada em nada? Nada tem de virtude, de bondade, de fraternidade, de domínio próprio? Nada. O que você precisa para perseverar até o fim, o Senhor Jesus, que intercede à direita do Pai por você, lhe suprirá? Ou você o está negando, apagando o Espírito? João 6,37, aquele que o Pai me dá, este vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Pai ordenou a sua salvação. Ah, sim, o Pai ordenou a salvação, eu sou um eleito. Agora, os eleitos, irmãos, que saíram do Egito, eles demorariam 40 dias para chegar na terra prometida. Por causa da desobediência, eles levaram quanto tempo? 40 anos. Então, se você for obediente, você comerá do melhor dessa terra. 40 dias só. Agora, se você for desobediente, você será devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Bom, irmãos, nós vamos encerrar aqui. Cristãos são diferentes na saudação, na conduta e na perseverança da vocação. Eu sou um santo, então, ainda que eu caia, eu vou levantar e vou retomar, e vou retomar, e vou retomar, até o último dia. Pastor, mas qual é a nossa diferença dos lá de fora? É que os lá de fora não estão nem aí para caírem. Caiu, pecou, é isso mesmo. Para nós não, irmãos. Se nós errarmos, dói aqui dentro, dói o coração. Irmãos, epignosis, conhecimento profundo, não é coisa rara. É como diz o Salmo 25,14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Pelo verso de número 3, nós vemos que esse poder é um dom, um presente que nos foi dado para vivermos uma vida que vale a pena ser vivida, porque é piedosa. Vida piedosa é vida de acordo com os santos mandamentos, e tudo desemboca no propósito que nós vivamos para a glória e a virtude, glória de Deus e bondade para com o meu semelhante. Crente, enchimento do Espírito Santo não é pantomima, não são raios saindo pelo dedo, nem bala house e malacaia, viu? Isso não tem nada a ver de Espírito Santo, nada. Poder de Deus é a capacidade de nós vivermos, não o que nós gostaríamos, mas é viver a vida que agrada a Deus. Eu quero ser livre, livre para poder obedecer os santos mandamentos de Deus. Essa é a liberdade que eu quero. Irmãos, por favor, eu tenho um dever de casa para vocês. Afonso Romano Filho nos conta o seguinte: um ajudante de sapateiro trabalhava para um patrão muito paciente. Não fosse isso, ele teria sido despedido por incapacidade. Cada manhã ele iniciava o trabalho com blasfêmias, praguejando, maldizendo a sorte de ter que trabalhar para ganhar o pão, em mister tão pesado. Jogava em todas as direções contra as paredes os sapatos que ia fazendo. Um dia, Cristo entrou na sua vida e sua mente e coração começaram a refletir a mente daquele que também foi operário e que abençoou com sua dignidade o ofício de carpinteiro. O ajudante de sapateiro começou a descobrir novos interesses em seu trabalho diurno. Agora o trabalho era uma alegria e uma bênção. Quando chegava o domingo, ele descansava com alegria, tomando em consideração o mandamento do Senhor. Sua aparência, sua atividade eram agora diferentes. Ao invés de praguejar, despendia seu tempo em meditação e louvor
de gratidão a Deus e sua glória. O cristão é diferente e age diferente porque há poder sobre ele e uma santa vocação para glorificar a Deus, que tanto lhe fez e ainda tanto lhe tem prometido. Meu irmão, amanhã e tem um feriadão no meio da semana, hein? Da outra, né? Da outra. Mas, ainda que houvesse 2 segundas-feiras nessa semana, então, como é que você tem começado a sua semana? Você chega no seu trabalho, abaixa a cabeça por 30 segundos e diz assim: Deus, obrigado por isso aqui. É da onde está vindo o meu sustento. Você cumprimenta os seus colegas de trabalho com que tipo de saudação? As pessoas te conhecem por que tipo de conduta? E no que você tem perseverado? Por favor, pense nisso. Frutos, você precisa melhorar os seus frutos por você mesmo. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Reverendo Dercy, venha até a frente e nos despeça com oração final e bênção, por favor.